Sabe aquela sensação? A receita está subindo, mas parece que por dentro a casa está desmoronando? Pois é, esse é o famoso caos do crescimento. Um desafio que, olha, muitas empresas enfrentam. Nessa análise, a gente vai desvendar como transformar essa bagunça toda num motor de receita disciplinado e, o mais importante, previsível. Vamos nessa? Vamos começar com um número que pode chocar um pouco: 7%. Mas 7% do que exatamente? É isso aí, apenas 7%. Essa é a fatia de colaboradores que de fato entendem como o trabalho deles no dia a dia ajuda a empresa a bater suas metas. Essa desconexão, minha gente, é a semente do caos. Mas a boa notícia? Tem solução. E para chegar nessa solução, este aqui é o nosso mapa. Primeiro, a gente vai entender o caos do crescimento. Depois, vamos desenhar um roteiro de vendas, construir um pipeline que funciona de verdade, alinhar vendas e marketing e, finalmente, ligar esse motor de crescimento responsável. Em empresas que crescem muito rápido, é comum os processos serem, meio no improviso. Tudo funciona na base da intuição, e isso acaba gerando atrito. Um exemplo clássico: o marketing manda um monte de leads que as vendas acham que não são bons. Aí começa aquele ciclo de culpa e de trabalho que não leva a lugar nenhum. Então, qual o primeiro passo para arrumar casa? É simples: formalizar o processo de vendas. A gente precisa mapear cada passo da jornada, desde o primeiro oi do cliente até o contrato assinado. E o exercício que se propõe aqui é fundamental, é pensar em absolutamente tudo. Cada ligação, cada e-mail de follow-up, cada tarefa administrativa, a ideia é jogar tudo na mesa, sem filtro, para a gente conseguir enxergar o que de fato acontece no processo. E o resultado desse brainstorming pode ser algo parecido com isso aqui: uma linha do tempo enorme com 12 ou mais etapas. Isso é a realidade nua e crua de muitos ciclos de venda por aí. Parece familiar? É um processo longo, confuso e cheio de pontos onde tudo pode travar. Agora vem a pergunta de $1 milhão. De tudo isso que a gente listou, o que é realmente indispensável? Quais são as etapas que, mesmo que a gente quisesse, não daria para pular? Chegou a hora de separar o joio do trigo. E a lógica aqui é bem direta. Agendar reunião e fazer follow-up são o caminho, não o destino. Se o cliente respondesse na hora, a gente nem precisaria disso, certo? Então, a ideia é eliminar tudo que é tarefa administrativa, tudo que não representa um avanço real na decisão do comprador. E olha só o que sobra depois dessa limpeza. Ficamos com o filé mignon do processo. Essas 5 ações são o que realmente fazem um negócio acontecer. Compara isso com aquela linha do tempo de 12 passos. A diferença na clareza é gritante, né? Ok. Agora que a gente já sabe quais são as ações essenciais, vamos subir um degrau. Vamos transformar essas ações num pipeline de vendas disciplinado, mensurável, onde cada etapa significa um progresso real e que pode ser comprovado. E para um pipeline funcionar sem achismo, as etapas dele precisam seguir 3 regrinhas de ouro. Primeira, tem que ser factual. É sobre ações, não sobre eu sinto que o cliente gostou. Segunda, tem que ser inspecionável, ou seja, precisa existir uma prova, um registro. E terceiro, que talvez seja a virada de chave, tem que ser centrado no comprador, porque no final são as ações dele que movem o negócio. E olha como isso funciona na prática. Aquela etapa aprovação do decisor, por exemplo, muitas vezes é só uma conversa, um ok verbal. Não tem como a gente comprovar, não é inspecionável. Então, por mais que pareça importante, ela sai do nosso pipeline formal para manter tudo bem objetivo. O próximo passo é converter essas ações em estágios do pipeline. E aqui vai uma dica de ouro: usar o verbo no passado. Avaliar produto vira produto avaliado. Isso cria marcos muito claros que não deixam dúvida. Essa ação já aconteceu, já foi concluída. E aqui está o resultado final: um pipeline limpo, funcional, com 5 estágios. A gente adiciona um no radar para as novas oportunidades e um fechado perdido para manter as previsões sempre afiadas. Simples, claro e, o mais importante, responsável. Beleza, processo de vendas interno arrumado. Mas e agora? Agora é hora de conectar isso com o marketing. É aqui que o motor de crescimento realmente começa a roncar, com as 2 equipes trabalhando juntas, na mesma direção. A raiz de quase toda a briga entre marketing e vendas costuma estar aqui. O marketing é cobrado por volume de leads, já vendas por receita no bolso. Os objetivos, apesar de parecerem alinhados, podem criar um conflito e aquele famoso jogo de empurra-empurra. E a ponte que une esses 2 mundos é o SLA,
o acordo de nível de serviço. Pense nele como um contrato mesmo, um pacto entre as duas equipes. É um compromisso de mão dupla que bota todo mundo na mesma página, com responsabilidade compartilhada pelo que realmente importa, a receita. Tá, mas e na prática, como isso funciona? Um SLA bem desenhado é o que transforma o alinhamento de equipes num motor de receita que a gente pode prever. Chega de achismo, chega de cada um trabalhar no seu cantinho. O jeito mais básico de começar um SLA é focar na quantidade. Marketing se compromete, por exemplo, a entregar 1000 leads qualificados por mês. É um ponto de partida excelente, porque cria uma meta clara e fácil de medir. Mas dá para ir além. Um SLA baseado em valor é muito mais poderoso. Aqui, a meta do marketing poderia ser gerar, digamos, R$100 mil em valor de pipeline. Cada lead tem um peso diferente. Isso força o marketing a pensar em qualidade, não só em quantidade, e alinha todo mundo com o caixa da empresa. E claro, o SLA tem o lado de vendas, e esse lado é sobre velocidade. Essa citação aqui é simplesmente absurda. Ligar para um lead em 5 minutos aumenta a chance de fechar em 1000 vezes. Isso deixa claro por que o compromisso de vendas em agir rápido é tão crucial quanto o trabalho do marketing de gerar o lead. É claro que no meio do caminho vão aparecer problemas. Se vendas ficar rejeitando leads, criar um comitê imparcial pode resolver. Se o marketing não bate a meta, é hora de ver o que está dando certo e o que não está. E se os leads não são bons, a causa geralmente está lá atrás, na mensagem que foi usada para atrair essas pessoas. E para a gente encerrar, fica a reflexão. O crescimento da empresa é fruto de um sistema desenhado, com método, com métricas claras, ou ainda depende muito da sorte e do improviso? A verdade é que sair do caos e chegar na clareza não acontece por acaso. É uma escolha, é uma decisão de design.